Bom, continuando a nossa subsérie, dentro da série O que é História, e tratando sobre a história a escola dos análises, a gente vai para a segunda parte dessa corrente historiográfica, que a partir da segunda geração já começa a se comportar como corrente mesmo, e nesse momento já começa a ditar a moda historiográfica, já começa a ter determinados padrões e dizer como a história deveria se comportar. E certos conceitos teóricos e metodológicos já começam a ter muito mais força com essa segunda geração. A princípio, a gente pode fazer um resumo do que foi a primeira geração dos análises. E essa primeira geração ela é marcada com a liderança na editoria da revista de Análise de Economia e Sociedade, e dirigida por Brodel e por Febvre, e que tinham como grande perspectiva uma reação ao historicismo alemão, lembrando esse historicismo como uma aplicação do positivismo na história, e também como o aparecimento da história das mentalidades e, mais importante ainda, a ampliação da noção de documento. Essa segunda geração dos análises, ela vai ser depois da morte de Febvre, e a partir de 1959 a revista vai ser editorada por Fernando Brodel. Nesse momento, a historiografia francesa, e principalmente a historiografia francesa ligada aos análises, e aí vamos lembrar que, embora a escola dos análises tivesse grande força e grande influência, inclusive no Brasil, ela não é uma corrente unitária nem hegemônica no mundo inteiro, nem na França, nem ainda na França, embora a gente reconheça que teve uma grande influência sobre a historiografia mundial, e ainda tem uma grande influência, porque é a partir dos análises que começa a modificar a ideia positivista, e até o retorno de um marxismo mais forte na década de 70 era muito presente, muito forte isso. Então, a primeira geração, ela vai marcar pela reação ao historicismo, por uma ligação com a interdisciplinaridade, com outras ciências dando suporte e formando as concepções que o historiador tinha a partir da própria história, e principalmente pela superação da visão tradicional na época de uma história ligada somente a uma história política ou uma história de eventos, o que determinava, em determinado ponto, o que marcava e ficava claro que a história era a história dos grandes homens, dos grandes eventos e nos lugares importantes, criando uma história mais marginal. E essa era a característica da história da escola dos análises na sua primeira geração. Era uma historiografia mais marginal, era uma historiografia que lidava com aquilo que não era tão presente na história, e tanto que nasce na Universidade de Estrasburgo, que não era também uma das universidades mais famosas, mais conceituadas do mundo. Essa segunda geração, ela vai ter a liderança de Fernando Brodel. E aí algumas questões importantes. Fernando Brodel, ele nasce em 1902, ou seja, já é um homem que nasceu no século XX, e o pai era matemático, ele teve uma relação muito próxima com a ciência, a matemática e com a demografia também em casa, e com mais ou menos 20 anos ele vai ser professor de história numa escola na Argélia, ainda na época uma colônia francesa. E essa passagem dele na Argélia vai fazer com que ele tenha algumas visões sobre o mar Mediterrâneo e comece a olhar o mar Mediterrâneo de outra forma, que vai ser muito importante mais tarde na sua produção historiográfica. Ele vai falecer em 1985, teve uma vida bem longa, e uma das características interessantes, ele primeiro estuda ensina história na Argélia, depois volta para a França, continua sendo professor de história até entrar na universidade. Em 1934, o governo brasileiro e o governo paulista, mais propriamente dito,
teve a ideia de trazer professores universitários europeus, principalmente franceses e alemães, para dar um upgrade na USP. A USP tinha sido fundada pouco tempo depois, e na verdade a fundação da USP é sui generis, e história da educação, todo mundo vai ver isso, que ela nasce de uma junção de universidades, de faculdades, que tinha em São Paulo, mas o Brasil, antes da USP, não tinha universidade ainda. E nasce para dar o título de doutor honoris causa para um rei. Bom, frivolidades à parte. Então, a fundação da USP, em 1934, eles resolvem trazer uma série de professores universitários para aumentar o nível e fundar realmente a Universidade Brasileira com sede na USP. Entre eles vem Claude Lévi-Strauss, vem Fernando Brodel, vem Roger Bastide, que escreve o Candomblé na Bahia. Inclusive, Roger Bastide vai ser professor de Fernando Henrique Cardoso. Émile Guillaume Leonard, que era historiador, que tem um trabalho belíssimo sobre o protestantismo brasileiro, e que também era da segunda geração, pertencia à equipe dos análises, e publica lá também. Esse pessoal que veio para cá, ele dá uma nova característica para a universidade brasileira. O Brodel fica de 34 a 37. Quando ele volta para a França, ele vai se alistar no exército, vai lutar contra os alemães, vai ser preso e depois capturado, mas não chega a ser morto. Claro que não chega a ser morto, porque em 85 ele vai falecer, mas ele vai ser libertado depois da guerra e tudo, e aí segue uma vida acadêmica normal. O grande livro de Fernando Brodel é O Mar Mediterrâneo. O subtítulo é O Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II. E ele tem uma nova visão sobre a história nesse livro. Nesse trabalho, ele não vai mais falar sobre um personagem, uma pessoa, o rei Filipe II da Espanha, que na época a Espanha dominava o mundo. Ele não trata sobre o personagem, ele quer fazer a história do mar. Tem toda uma relação cartográfica, serial, e o mar Mediterrâneo ele contorna o sul da Europa todo e o norte da África, então tem relações intensas. E para escrever sobre o mar Mediterrâneo na época de Filipe II, o Brodel ele retorna à ideia de que vai se pensar e voltar para a antiguidade. Nessa sacada que ele tem de voltar para a antiguidade para explicar fenômenos do século XVI, surge então a ideia da longa duração. Ou seja, existem fenômenos na sociedade que demoram muito tempo para serem transformados. As transformações ocorrem muito devagar. E isso vai ser bem exemplificado nesse livro de Brodel. Então já é um avanço, e a partir daí a noção de tempo histórico ela começa a ter uma outra característica. E aí quando o Brodel vai ter, e junto com outros historiadores da sua época, essa noção de tempo histórico com as durações. Então nós vamos ter fenômenos de curta duração, de média duração e de longa duração. Os fenômenos políticos, por exemplo, são fenômenos de curta duração, rápido e muda. A gente pode ver pelas questões políticas na atualidade, tanto no Brasil quanto no mundo, que as lideranças políticas mudam, as estruturas políticas mudam. Existem fenômenos como fenômenos econômicos que não se transformam tão rapidamente, mas eles também não são tão distantes porque acabam se transformando ao longo do tempo numa velocidade onde uma vida de uma pessoa é perceptível, dá para ver. E existem fenômenos que atravessam gerações. As mentalidades elas atravessam as gerações. E aí, Fernando Brodel, com esse livro, ele passa essa perspectiva de tempo, e o tempo histórico é que nos dá uma chance melhor de que a gente entenda de como pensar a sociedade historicamente. Essas mudanças, essas transformações ao longo do tempo, que às vezes demoram gerações, demoram muito tempo para passar, ou às vezes são fenômenos muito curtos. Isso vai depender muito da perspectiva do historiador, de como vai tratar com essas questões. Então, os fenômenos de curta duração, os fenômenos de média duração, os fenômenos de longa duração vão ser a marca desse período da segunda geração dos análises, quando o historiador
E essa era a perspectiva teórica e metodológica para esse momento, quando o historiador vai procurar essas transformações que levam um tempo muito longo, um tempo muito lato. Mas para compreender isso, aquela primeira premissa, a primeira formulação da primeira geração, ela ganha ainda mais força. Então, nesse momento aqui, ele avança, ele continua na perspectiva interdisciplinar. Ou seja, somente a história enquanto ciência não seria capaz de analisar com profundidade necessária a história do mar Mediterrâneo durante todo esse período de tempo, que vai desembocar ou culminar na época de Filipe II, embora o livro vá um pouquinho além disso. É uma relação muito próxima com a geografia, e uma relação muito próxima com a demografia e a estatística. Então, nisso aí é um exemplo muito claro de como essa relação com outras disciplinas e com outras perspectivas acabam ganhando um corpo maior e transforma a história numa história interdisciplinar. Então, essa aproximação da história com outras disciplinas ganha muito mais força. E começa a discutir a economia dentro da história com uma profundidade maior, vendo os fenômenos econômicos. E isso deixa de ser parte só da economia e passa a ser parte também do estudo da história. A história, então, ganha esse contorno macro, esse contorno mais interdisciplinar. O problema que se vê com isso, e vai ser uma das bases das críticas que vão fazer a Brodel, é que com esse aspecto muito amplo, com essa amplitude toda, Brodel ele acaba tentando fazer uma história total, onde ele vai querer abranger todos os aspectos dentro de uma área que é imensa. Ou seja, se a gente vai pegar o mar Mediterrâneo enquanto locus de pesquisa, enquanto lugar, enquanto ambiente da pesquisa, e durante uma temporalidade muito grande, porque ele tem que voltar até a antiguidade, fica uma pesquisa imensa, gigantesca, e claro, não vai conseguir dar toda a profundidade com que ele queria. Mesmo assim, é uma história que vai ser ligada para outros contornos. Existe também uma aproximação muito grande de Brodel com historiadores marxistas, e eles começam a ver fenômenos de classe, e eles começam a ver uma história muito mais vista de baixo, aqueles indivíduos que nunca tiveram voz na história, e começam a ver relações de trabalho, relações pessoais, relações econômicas ligadas também àquelas pessoas que não estavam no domínio da sociedade. Não é uma história meramente burguesa, é uma história que busca ver outros fatores e outros ambientes. Então também um avanço com relação à primeira geração, que não tinha essa preocupação. Então, o que a gente vai ver aqui é um tipo de história que avança na segunda parte. Ela avança dentro de uma outra perspectiva que não se tem mais como transformar esses elementos. A gente tem agora uma busca de um sentimento histórico, de uma perspectiva histórica bem mais ampla. E essa perspectiva mais ampla ela vai envolver também novas categorias de análise, novos instrumentos, novos objetos, novas fontes, e uma perspectiva também mais ampla. Então a gente pode notar que a interdisciplinaridade ela avança e aumenta. A gente vai ver que também existe uma busca de fontes outras que levam a uma compreensão maior da história enquanto ciência, e a gente vai ter também essa perspectiva de uma história total, embora isso seja levado a críticas bem mais amplas e de um outro elemento que vai levar a uma evolução histórica. Embora Fernando Brodel faleça na década de 80, ele vai ter também, ele tem uma grande influência, mas ele vai ser substituído. Na década de 60, 70, você já tem outros historiadores tomando parte da revista dos análises, e aí a gente já tem uma construção de outros elementos históricos formando a terceira geração dos análises, que vai ser elemento de novas discussões, mas que tem também outras perspectivas de estudos em outras dimensões dentro da própria historiografia e da própria história como ciência.